Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo tem sido a graça de Deus. E nós estamos sob ela. Essa graça, ela é poderosíssima para nos tirar do mundo, posicionar em sua palavra e tirar o mundo de nós e colocar Cristo inteiramente em nossas vidas e transformar nós como ser mortal para o imortal e nos levar para a glória. Amém? Essa é a nossa confiança que nós temos nesta graça, a graça de Deus. Nós vamos se pôr de pé, por favor, e nós vamos ler as Escrituras. É na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 17 ao 19. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, verso 17 ao 19. Está escrito: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Que a graça de Deus continue nos enchendo os nossos corações e as nossas almas de sabedoria, de revelação. É a nossa oração sincera. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Amor,
fazer celestial. Foi amor, insígnia, amor, amor do eterno Deus, que a rude cruz levou Jesus, o Santo Rei dos céus. Vivamos, pois, irmãos, em paz, alegres em Jesus. Por Ele temos o penhor de eterno gozo em luz. Foi amor, insígnia, amor, amor do eterno Deus, que a rude cruz levou Jesus, o Santo Rei dos céus, o Santo Rei dos céus. Amém, graças a Deus, amém? É ótimo, muito bom. Nós estamos em festa. Todos os dias. Aqui está a festa dos tabernáculos. Festa das trombetas. Estamos sempre festejando. E temos obtido esta bem-aventurança de podermos ouvir o grito, o alarido. Alarido quer dizer grito. É um grito de despertamento. E nós temos essa bem-aventurança de ouvir esse grito, o alarido de Deus. E temos absorvido essa coisa dentro de nós, o qual é a voz de arcanjo. E estamos esperando o momento que ele se manifestará, ante o toque da última trombeta. Às vezes você fica olhando assim, conversa com as pessoas, e você vê elas todas desligadas de Deus. Elas ficam envolvidas tanto nas coisas do mundo, que Deus para elas simplesmente é algo assim, que fica em segundo plano. Se der certo, tudo bem. Se não der, o que eles querem é dinheiro, é fama, é popularidade, é posição. E Deus só quer na hora da saúde. Aí a hora que a enfermidade começa a apertar, já lembra de Deus. E Deus é tão misericordioso que ouve eles. Tão bom que ouve eles. Mas na verdade, Ele não ouve, não é eles. Ele ouve a sua noiva, os seus filhos, os eleitos, os verdadeiros predestinados, que são os seus grandes atributos, que têm a sua vida neles, que às vezes não são nem mesmo levados em conta quem são eles para o mundo.
Mas tem uma coisa: são eles que detêm a ira de Deus sobre este mundo. São eles que traz esta sombra fresca para eles. Esse refrigério, esse vento que você vê soprar aí, é os eleitos que faz isto, que não sabe quase clamar senão contra o pecado deste mundo e clamar por misericórdia a favor deles. E Deus, enquanto Ele se está estabelecido em seu trono, sentado nestas vestimentas de sumo sacerdote, de intercessor, no trono do Pai, Ele não faz acepção de pessoas. Por isso, todos gozam essa bem-aventurança, tanto ímpio como o verdadeiro cristão. Mas a hora está chegando. A hora está chegando que o corpo de Cristo será levantado outra vez do pó, da terra, e será levado para a casa do esposo, do noivo amado, aonde essa noiva, que é o corpo dele, estará com ele para sempre. E ele vai olhar e não vai ver mais nada, a não ser corrupção, pecado, transgressão. E então ele entornará a taça da ira sobre eles. E eles entrarão em juízo. Vejam. Por isso vale a pena nós servir a esse Deus amoroso, esse Deus amado, festejar. Não é eu que estou festejando, não é você, é Ele que está festejando em você. Ele está aqui. Amém? Deus está aqui. Louco, doido, insensato é aquele que não crê. É aquele que não crê. Mas aquele que é sensato, ele sempre tem tudo sob a seu controle, sob o controle de Deus. É uma pessoa inteiramente pura e sã em consciência, em raciocínio, em memória, em imaginação. Porque ela é uma pessoa inteiramente libertada de toda a escravatura maligna. É esse filho, é essa filha de Deus. Ele sabe de onde ele foi tirado, ele sabe de onde ele saiu, ele sabe o valor que ele tem, o preço que foi pago por ele. Aleluia! Não é mesmo? É a sua palavra, é a sua promessa, a sua palavra é Deus, a sua palavra é Cristo, a sua palavra é o Espírito Santo,
A sua palavra é o Senhor Jesus Cristo. Tudo é um só. Você já imaginou se Deus fosse 2, 3, 4? Nós éramos as pessoas mais miseráveis que existia sobre a face da terra, e as mais inseguras que poderia existir. É uma pessoa que crê que Deus é 2, 3, 4. Isso está crendo que ele é um monstro. Porque se ele é 3 Deus, ele é 3 pessoas. Se ele é 3 pessoas, ele tem que ter 3 cabeças. 3 cabeças, como eles dizem, em uma unidade. O que ele é? É um monstro. É um bicho. Mas não, o nosso Deus é um único Deus. O Todo-Poderoso. O grande eu sou. É o Elo, é o Elá, é o Elohim. É o existente de si mesmo, de si próprio, em si próprio. Não precisa de ninguém para existir, ele é eterno. Ele é o único que tem uma alta capacidade de fazer qualquer mudança na vida de um homem ou de uma mulher. E mais ninguém. E ele o faz do jeitinho que ele é. Não é do jeitinho que você pensa que ele é. É do jeitinho que ele é. Ele muda você para ser como ele. Porque você é uma parte dele. Não é mesmo? E você fica como ele. Você é o filho e ele é o pai. E o filho fica como o pai. Não foi papa, bispo, arcebispo, padre, pastor, igreja, irmão, pai, mãe, que pagou um preço por você na cruz, que passou a sua vida no Calvário. Foi Deus. Por isso ele tem domínio na sua herança, ela lhe pertence. Ele faz dela o que ele quer fazer. E eles ficam felizes em saber que eles estão nas mãos de Deus. Não é mesmo? Foi Ele que te comprou ali na cruz. E Ele te pagou um preço, irmãos. Não custou dólar. Não custou ouro. Não custou prata. Jeito nessas coisas perecíveis. Isso custou a sua própria vida e o seu sangue. Por isso que ele está dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver. Você sabe o que quer dizer vã? É uma coisa que não vale nada. É vã. Fazer aquilo em vão não vale nada. Oh, rapaz, isso que você está fazendo aí, esse trabalho todo, isso é em vão. Isso não vale nada. Acho que é melhor você mudar a maneira de trabalhar para você ter êxito.
Não é mesmo? E as nossas vidas era uma vida vã, não valia nada. Ele foi lá e te comprou da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Tradição. Tem gente que tem um prazer de falar tradição. Tradição. Eles falam bem assim: oh, nós somos tradicionais. A nossa igreja é tradicional. Outros falam: nossa igreja é conservadora. Aqui ele está dizendo que ele nos resgatou e nos comprou da nossa vã maneira de viver, das nossas tradição de nossos pais. Como? Olha o que ele disse: que ele não comprou com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não era o sangue de um judeu, e nem o sangue de um gentil, e nem o sangue de um samaritano. Era o sangue de Deus, que ele resgatou-nos da nossa vã maneira de viver, das tradições de nossos pais. Eu estava vendo hoje o cultinho dos jovens, eles falando sobre tradição, e eu gostei disso demais. Isso estava no meu coração. Eu já ia pregar sobre tradição, e eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de falar demais. Eu não fico calado. Quando se trata a respeito da palavra de Deus, ainda mais quando aquilo está queimando. Está queimando. Você sabe que um pregador, quando ele faz um esboço de uma mensagem, antes dele trazer ela para o papel, já está queimando no seu coração. Está queimando na alma. Lá dentro do espírito, a chama está acesa. Não toca não, que se tocar pega fogo. É desse jeitinho que é todo cristão verdadeiro. Você sabia disso? Porque todos nós somos pregadores. Todos nós somos pregadores. Todos nós pregamos esse bom evangelho de boas novas. Todos nós pregamos a Cristo. Todos nós temos um ministério. Os irmãos homens têm um ministério, as irmãs têm um ministério. Todos têm um ministério. Cada um prega. E aquele fogo aceso dentro de você, quando você passa assim, a chama passa junto. O fogo passa queimando. Você, irmã, prega para milhares, sem ouvir a sua voz, sem ouvir a sua palavra, sem nenhuma linguagem. Essa ação poderosa que corre e domina você, trazendo ao mundo esse evangelho Cristo. Paulo fala isso, porque a minha pregação e meu evangelho não veio somente em palavras, mas veio também em demonstração de espírito e de poder.
E se você é resgatado da sua vã maneira de viver, das tradições dos seus pais, através desse sangue, como de um cordeiro incontaminado, imaculado, lembre-se, a vida dele está em você. Para poder dominar você. Ele te domina. E aquela vida sóbria dele na sua vida te controla, te governa, te leva a servir a ele, que ele dá um testemunho diante de Satanás e diz assim para ele: isto aí, Satanás, você viu lá minha filha? Você viu lá o meu filho, Satanás? Você viu o comportamento dela? Você viu aquela compostura de roupa que ela veste? Aquilo dali é uma coisa que ela está fazendo externa, identificando com aquilo que está internamente nela, Satanás. Você não consegue fazê-la, Satanás, se extravasar. É uma propriedade exclusivamente minha. Ela me pertence. Custou a minha vida, custou o meu sangue. A minha vida está nela. Eles são os meus súditos. São uma herança minha. São uma possessão minha. Me pertence. Tudo que eu sou é deles. Você sabe que Deus, ele é infinito. Ele é um ser onisciente. Ele é um ser onipresente. Ele é um ser onipotente. Tudo que está nele está nesse filho. Tudo que ele tem, ele deu a ele, através da vida dele, vivendo em você. Você tem que ter uma determinada disposição para poder ter coragem, para dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Aquele que me fortalece. Porque eu já não sou mais o que eu era antes. Satanás, eu não sou o que eu devo ser. Mas você sabe de uma coisa, também não sou o que eu era antes. E uma coisa é certa, eu estou na mão dele. É ele que me domina. Aquelas velhas tradições morreu para esse crente. Acabou. Não tem mais, não existe as velhas tradições mais para você. Todo verdadeiro crente que aceitou ele gostosamente como seu Salvador, as suas velhas tradições morreu. Não é mesmo? Havia ali naqueles dias muito grandes presagens prenunciados pelo cordeiro, através do boi, através da pomba e tudo mais. Mas mesmo assim, isso não pôde romper. Isso não pôde, porque na verdade Satanás possuía a terra. E essas coisas eram tradição. Era humana. Era o sistema do homem. Era um natural. Mas aquilo estava apontando para o verdadeiro que viria, que poderia vencer tudo.
As próprias rochas que Satanás havia subido e descido, que estava queimando enxofre, Lúcifer, o filho da manhã, havia caminhado aqui na terra naquele dia, quando ela estava em chama, pegando fogo. Aquelas próprias rochas, quando havia esfriada, quando nosso Senhor morreu na cruz, a terra vomitou elas para fora, e o preço do pecado foi pago, e o cativeiro foi rompido, dando a liberdade para aquele que quiser ser livre. Você diz bem assim: eu não sou digno, e você não é mesmo. Você não é digno, mas você não precisa ir mais atrás das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, dos desejos do mundo. Não, agora você não precisa. Tem uma fonte de sangue que saiu das veias de Emanuel, que cada pecador pode mergulhar nela e perder cada mancha de pecado. É para quem quiser. Vinde de graça, tomai. É verdade. Deus tem dado isso para cada um. Agora você não precisa mais andar aí atrás das coisas do mundo. Não, a seus pecados foi todo perdoado. Antes de você vir e tomar esse caminho, esse alto e santo caminho, você passa nessa fonte e perde todos os seus pecados. Aí você entra neste caminho, o caminho santo. O imundo não passa por ele. Só são para aqueles os caminhantes. Nem os loucos errarão este caminho. Deus, o Senhor Jesus Cristo, fez este caminho para nós. Ele desceu das regiões celestiais, desceu aqui embaixo, e foi lá embaixo, lá na prisão, abriu as portas da prisão, desceu os calabouços, abriu as portas do calabouço e diz: você é livre. É mesmo? Você estava pensando na vida: o que será a morte para mim quando eu morrer? Essa porta que eu tenho que enfrentar, eu estou perdido. Agora você não precisa mais de pensar nisso. Você não tem mais que ter medo da morte. Você não tem mais que dar os seus membros do seu corpo para ser partido pelo cigarro, pela orgia, pela bebida, pela vaidade. Não! Agora você pode ser justo. Você pode dar os membros do seu corpo agora para Deus, para praticar a justiça, fazer aquilo que é lícito aos seus olhos, e Satanás não pode fazer nada contra você, porque você está agarrado na linha da vida. Há uma linha da vida pela qual passou sobre a sua cabeça, e você agarrou nela. Deus, o Espírito Santo, a palavra. Nada pode fazer mais contra você. Nada. Nem mesmo as enfermidades, nem mesmo a morte, nem mesmo Satanás. Porque graças a Deus que Deus tem nos dado esta vitória através do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, que privilégio é essa pessoa que essa tradição morreu para ele. Ele não liga mais nada para aquilo do mundo. Ele é uma novinha em folha. Novinha em folha. Não aquele crente reformado. Aquele crente reformado. Você sabe que existe o crente reformado.
Ele procura reformar-se a si mesmo, através das suas próprias tradições. Mas o verdadeiro crente que foi redimido e resgatado das suas tradições, não, ele é novinho em folha. Assim que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, que é as tradição, passou e tudo se fez novo. Isso é a verdade. São Mateus, capítulo 15. Jesus foi abordado por aqueles escribas e sacerdotes por causa dos seus filhos. Ei, irmãos, eu disse que Satanás vem a ele e diz assim: olha aí, eles fez isso, fez aquilo. Deus disse: eles são meus, eles me pertencem, não toque nele, não toque nela, é uma propriedade exclusivamente minha. Deus tem ciúme do que é seu. Você sabia disso? Leia São Tiago 4, você vai ver. O Espírito Santo tem ciúme de vós. Não toque neles, eles são meus. Você quer ver Jesus ficar machucado? É tocar no filho dele para você ver. E esses escribas e sacerdotes vieram falar essas palavras para ele assim: ó, por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciãos? Transgridem os seus discípulos as tradições da igreja batista, da igreja metodista, da igreja presbiteriana, da igreja tabernáculo da fé. Por quê? Ó, pois não lavam as mãos quando come pão. É uma coisa tremenda, é uma tradição. Tradição. Tem gente que tem uma tradição. Se ele não lavar as mãos, ele não come. É uma tradição. Precisa lavar as mãos. Eu sei que é higiênico, isso é bastante higiênico, mas aquilo tudo tem um centro. Tem mulher que cuida da sua casa, é uma tradição. O visitante ou aquela pessoa entra dentro da casa, ela sai atrás esfregando o pano. Tradição. Se ela entrar com um sapato, ela fica toda escandalizada. E eu sou difícil obedecer essa tradição. Não é não, Moncarete? Eu não gosto muito de entrar nessas casas que tem essa tradição, não. Eu fico acanhado. Aqui era não comer pão sem lavar as mãos. Ele, porém, disse, Jesus disse para eles isso aqui, ó: por que transgrides vós também o mandamento do Senhor? Por quê? Transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Agora eu vou te dizer uma coisa: honrar pai e mãe não precisa nem ser cristão. É uma coisa tradicional que você aprende de berço. É a sua educação. Não precisa nem ser cristão. Quando esse filho é bem ensinado, ele respeita, ele honra o pai, ele honra a mãe. E a Bíblia disse isso: quando você honra o seu pai e sua mãe, os seus dias de vida são prolongados na terra.
E agora imaginem quando você é tirado por Deus, não por méritos, não por obras, não por atos, não porque você é uma pessoa popular, não porque você é uma pessoa boa, não porque você só faz coisa boa, não! Mas é quando você é tirado dessas tradições por Deus. Ele entra dentro de você. Você é a casa dele, é o templo dele, é o tabernáculo dele, é um ser vivente, onde o Deus vivente mora. Imagine isso. Esse filho, essa filha faz isso por revelação. É por revelação. E aí ele disse assim: e assim invalidastes pelas vossas tradições os mandamentos de Deus. Hipócritas! Veja, irmão, quem guarda essas tradições e invalida a palavra de Deus por causa delas é um hipócritas. Hipócrita. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Mas em vão, é uma tradição, não vale nada. Em vão me adorem, ele disse. Em vão me adorem. Você viu aí? Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu disse hoje aqui no culto dos jovens, estes escribas, estes fariseus, não tinha quase jovem aqui, não tinha. Levante, por favor, eu sou bastante curioso. Levante a mão, só os jovens, deixa eu ver. Só os jovens, levante a mão. Mas levantou tudo? Eu acho que não, está levantado, né? Ó, aqui, levante a mão, jovem aqui. Levante a mão. Olha, não tinha nem a metade que tem aqui hoje. Enquanto jovem, o que é isso? Que está empatando vocês minha tradição? Tradição. É a tradição, não é não? Somos muito tradicionais. E a tradição é uma desgraça. A tradição mata. A tradição destrói. A tradição odeia. Você sabia disso? Esses fariseus mataram Jesus por causa das suas tradições e inveja. A tradição produz inveja, porque na verdade a tradição é guardar aquilo de homem. E guardando aquilo dali, você então invalida ou deixa invalidado os mandamentos de Deus. E quando os mandamentos de Deus é invalidado, você odeia eles. A palavra. Em vão me adore. As vossas tradições não deixam vocês me adorar perfeitamente. Porque quando você tirar das tradições, não é você que adora, é Deus que adora através de você. Porque olha, irmãos, Deus não aceita a minha e nem a sua adoração. Se Ele aceitasse a minha ou a sua, Ele tinha que aceitar a de Caim. Ele tinha que aceitar a de Judas. Ele tinha que aceitar desses fariseus hoje modernos, desses denominacionais. Eles são tradicionais. Ele não aceita. É por isso que ele nos resgata das tradições dos pais, nos redime de lá, destrói as tradições de nós, em nossas vidas, colocando em nós a natureza dele, a alma dele, a vida dele. Aquilo irrompe em nós, irmãos, em água, sangue e vida, que foi o que saiu do corpo do Senhor Jesus.
para formar o seu corpo, a noiva. Aleluia. Esse crente, que crente, ele avança na linha de frente e vai embora. Todo o seu inimigo tem que afastar. Não pode chegar. Quando ele chegar, ele sente um choque. Aqui vai um filho do rei, aqui vai uma filha do rei. Abre ela! São todos estes predestinados? Sim, todos eles são predestinados. Eu vou encerrar com esse parágrafo aqui. É o parágrafo 68 e o 69 da mensagem ao nascer do sol. Portanto eu vivo, vós também vivereis. Falando a sua esposa, diz: porquanto eu vivo, tu também viverás. Que tremenda ressurreição foi aquela! E que ressurreição é esta? Ser ressuscitado entre os mortos para assim ser vivificado em Jesus Cristo por meio do poder vivificador de Deus. Começa por aí, seu resgate, a sua redenção. É uma ressurreição. É uma ressurreição. Ele foi movido ante todos eles. A palavra. E ele é a palavra. E foi movida sobre eles de novo no dia de Pentecostes. E foi a palavra manifesta. Logo, como disse antes, será movida de novo nos últimos dias. Agora, eu digo, todos os verdadeiros eleitos, o irmão Brandon chamou, são os astronautas de Deus. Eles já estão dentro da sua espaçonave sobre ar comprimido, que é Cristo, prontinho, preparado. O poder vivificador está ali dentro, pronto para pegar fogo. E aqui fazer tchau, tchau mundo velho, tudo acabou. Você vai para a glória, porque ele disse: mesmo o Senhor descerá do céu com a alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos celestiais, e nós que ainda estamos vivos nesse corpo, juntamente com eles, seremos transformados. E subiremos no arrebatamento junto para as bodas do Cordeiro. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.